Olá, Gustavo, uma ótima tarde para você. Obrigado pela gentileza em nos atender. Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo aí no estúdio, quem está nos assistindo também por todas as vias, é um prazer estar aqui discutindo com vocês. Só um pequeno adendo, já faz algum tempo eu já não estou mais no Unicuritiba, eu estou aqui em Campinas, na Unicamp, fazendo meu doutorado. Ah, Unicamp. Vamos corrigir agora. Obrigado. Tá certo. Gustavo, vamos começar falando sobre essa reunião aí entre o governo dos Estados Unidos, né, que informou nesta quarta-feira que os presidentes Joe Biden e Bolsonaro vão se reunir às margens aí da Cúpula das Américas, né, que acontece agora entre os dias 6 e 10 de junho, lá em Los Angeles, e que abordará aí uma série, né, de assuntos de interesses bilaterais e internacionais. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa cúpula, o que será discutido nela, qual que é a importância, inclusive, da participação do Brasil. A Cúpula das Américas, ela é um evento que varia de importância de tempo em tempo, tá? Então, acho que é importante a gente colocar essa questão de que, dependendo da situação, seja dos Estados Unidos, sejam dos países da América Latina e do Caribe, seja do mundo, a gente começa a observar uma importância relativa maior ou menor para essas cúpulas, para esses encontros. A nossa região, ela é muito pautada, e isso se reflete, inclusive, nos processos econômicos, sociais, políticos da nossa região. Ela é muito pautada por um processo que a gente chama de diplomacia presidencial. Ou seja, a gente tem estruturas diplomáticas na nossa região que, diferentemente de países como a China, a Rússia ou o próprio processo de integração regional na União Europeia, dependem muito das iniciativas dos governos de momento e não das burocracias estatais no longo prazo. Né? E por isso que as cúpulas das Américas, elas são tão importantes, porque elas de uma forma ou de outra demonstram esse momento em que os países da nossa região vão se reunir para debater temas importantes, seja que estão acontecendo no cenário internacional, seja temas que dizem respeito diretamente à situação do nosso continente, né, das Américas. Qual é o ponto? O ponto é que essa Cúpula das Américas, ela sempre é organizada e ela sempre ocorre sob os auspícios dos Estados Unidos, né? Então, ela não ocorre de uma forma, digamos assim, autônoma, independente dos interesses dos Estados Unidos, e por isso que essa reunião ela é tão importante nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né, com relação aos impactos políticos, sociais, econômicos do conflito russo-ucraniano. Você estava falando aí da cúpula, né? E a gente viu aí que o presidente Jair Bolsonaro já não queria participar, né? Mas estava sendo convencido aí pelos Estados Unidos a participar da cúpula. Por que é tão importante, então, para o Brasil participar? Porque a gente teve aí um enviado dos Estados Unidos justamente para tentar fazer o presidente brasileiro participar dessa cúpula. Então, por que é tão importante a participação do Brasil? Para os Estados Unidos, né, no caso. Claro. Acho que para ambos os países, né? Acho que tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, trata-se de um momento importante. Qual que é a grande questão com relação não só a esse evento, mas todos esses esforços, né, esses exercícios que os Estados Unidos têm feito de apoio à Ucrânia e de mobilização dos seus aliados? O fato de que ele está se defrontando com algumas resistências locais muito importantes. Então a gente tem observado desde o começo do conflito um apoio muito forte, desde o início, assim, né, de países como França, como Reino Unido, de países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, enfim, né, que tem entrado nesse esforço anglo-americano, digamos assim, de apoio total à Ucrânia, né, também representado aí pela União Europeia e tudo mais. Mas mesmo dentro da União Europeia ou da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos vêm enfrentando algumas resistências de alguns países que não estão 100% alinhados com os interesses americanos, sobretudo de barrar a influência da Rússia no continente europeu. Eu falo aqui, por exemplo, dentro da União Europeia, do Viktor Orbán, né, o presidente da Hungria, que foi reeleito agora recentemente, né, inclusive indo contra e se colocando, né, como um problema, digamos assim, para o respeito aos direitos humanos, aos direitos de minorias, ao império das leis, enfim, dentro da União Europeia,
né, e colocando então algumas críticas de princípios e de legitimidades sobre essas questões, mas também eu falo com relação ao Erdogan, né, o Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, que se colocou já desde o início contra a entrada, por exemplo, da Suécia e da Finlândia na OTAN, né, na organização. E eu cito esses dois casos porque a situação do Brasil ela é muito parecida, né? Quando o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, colocou a sua recusa em comparecer à Cúpula das Américas, na verdade ele estava adotando uma estratégia muito próxima do Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia, em, digamos assim, colocar desde o princípio que ele não aceitaria a Suécia e a Finlândia. O que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão aproveitando que os Estados Unidos estão nesse momento de urgência e que, portanto, podem, de uma forma ou de outra, fazer mais concessões do que normalmente fariam aos interesses desses governos, e digo governos porque não necessariamente é dos países, né? E eles utilizam esse momento para negociar. Então, quando eles colocam uma posição extremamente rígida, né, como o presidente Jair Messias Bolsonaro colocou aqui no Brasil, com relação à sua não participação na Cúpula das Américas, para que os Estados Unidos não tenham alternativa a não ser dar mais atenção. Né, eles ganham aquilo que os americanos chamam de leverage, né, ou seja, eles estabelecem uma desigualdade na negociação em que para esses governos haveria algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. Qual a grande questão aqui? Importante para a gente prestar atenção. Eu venho falando aqui que é de interesse dos governos e não necessariamente dos estados, dos países, né? E isso é uma questão muito importante para a gente observar a atuação não só do Jair Messias Bolsonaro, mas também do Recep Tayyip Erdogan, do Viktor Orbán, enfim, desses líderes de Hungria, Polônia, inclusive também, Turquia, Brasil, que têm utilizado do conflito da Rússia para tirar vantagens, sobretudo vantagens eleitorais. Então a gente não pode esquecer que a política externa do governo do Jair Bolsonaro está muito ligada à política eleitoral interna do país. Então ele tem uma ligação de tentar utilizar essa vantagem, digamos assim, que ele está obtendo, né, de ter esses encontros por mais tempo, né, mais organizados com a Casa Branca durante a Cúpula das Américas, com o quadro eleitoral que se apresenta aqui interno ao Brasil. Sem falar que um detalhe também, né, que Bolsonaro se encontrou recentemente com o Viktor Orbán, né, a gente lembra também, né, viagem à China também, que a gente pode citar, todas essas questões que acabam... E aos Emirados Árabes Unidos também, as monarquias do Golfo, né, se não me engano o próprio Eduardo Bolsonaro esteve agora, no final de maio, né, nos Emirados Árabes Unidos também, ou seja, são regimes... que vão saindo do escopo de democracias institucionalizadas, quando não são monarquias absolutistas, né? E que, de uma forma ou de outra, representam também essas pedras no sapato dos Estados Unidos, né? Que arranjam, por meio das suas posições mais rígidas, formas de aumentar a sua capacidade de negociação. E agora é uma diferença de postura totalmente... oposta aí dos que a gente pegar o governo ali lá no governo Trump, né, na relação com o Bolsonaro, né, praticamente é interessante da gente pensar, porque a gente não pode esquecer, por exemplo, eu ainda estava lá em Curitiba, né, ainda não tinha vindo fazer o doutorado aqui em Campinas, mas em 2019, o que a gente só o que a gente falava era uma potencial invasão à Venezuela. Isso é algo que a gente esqueceu por causa da pandemia, por causa, enfim, desse conflito russo-ucraniano e tudo mais, né? E essa estratégia do governo do Donald Trump de realizar essas políticas de pressão máxima. O que são essas políticas de pressão máxima? São as políticas voltadas aos considerados inimigos dos Estados Unidos, né, naquela época, então Irã, Venezuela, Coreia do Norte também, queira ou não, que visava, de uma forma ou de outra, torná-los incapazes de reagir, né? Torná-los incapazes de representar, de uma forma ou de outra, uma ameaça direta aos Estados Unidos. A entrada do Joe Biden na presidência dos Estados Unidos trouxe um revés para todo esse projeto, né? Tanto para o projeto do Joe Biden, uma das grandes questões, eu não sei se, né, acho que é importante a gente lembrar aqui, da história recente, né, que uma das grandes questões era se
o Bolsonaro iria se encontrar com o Joe Biden depois da eleição, né? Ele foi, inclusive, o presidente das Américas que mais demorou a felicitar o Joe Biden enquanto presidente eleito, né, dos Estados Unidos. E acho que esse é um aspecto importante para a gente entender o quanto que essa relação é uma relação não amistosa, ela é uma relação que se coloca cada vez mais como uma relação pragmática, né, para o Jair Messias Bolsonaro, para o seu grupo político, né, para os militares brasileiros. É muito difícil lidar com o Joe Biden, que representa, de uma forma ou de outra, valores liberais, de democracia, de respeito a minorias e tudo mais, aos quais eles se colocam contra, né? Mas também é difícil, Daniel e Felipe, né? É diferente também, é difícil a relação entre o Joe Biden e o Bolsonaro, né? Porque, ou seja, enquanto o Joe Biden acusa o Putin de minar a democracia na Rússia, de diminuir capacidade de direitos de minorias e grupos, né, de agir de forma truculenta, ele tem que lidar de uma forma ou de outra com não só o Bolsonaro, né, mas há muitas críticas com relação a essa cúpula das Américas, em razão de outros líderes autoritários da região que foram chamados e que têm problemas de violação de direitos humanos, de assassinato de comunidades originárias, né, populações tradicionais ou indígenas e tudo mais do seu território, como El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, que foram chamados e convidados, né, para esse encontro. Então, trata-se aí de uma situação bem problemática, né, e eu acho que eu poderia dizer, ela não é confortável para nenhum dos lados, né, ela meio que se impôs em razão da situação, e há que se pensar, né, o que é possível fazer diante do cenário de ano eleitoral, não só aqui no Brasil, e acho que aí, falando de Brasil e Estados Unidos, é bem importante essa questão, mas a gente não pode esquecer que em novembro também há eleições parlamentares nos Estados Unidos, né? O Congresso vai ser eleito lá no final do ano e já se prevê uma perda muito grande de força dos democratas que estão governando com uma pequena minoria apenas nos Estados Unidos, e essa pequena minoria pode se tornar uma minoria se os republicanos ganharem mais assentos, seja no Senado, seja na Câmara, e aí impor ao governo do Joe Biden uma incapacidade no seu governo, né? Então, acho que é um assunto extremamente delicado e espinhoso para ambos os lados, digamos assim. Agora, o Gustavo, os Estados Unidos, ele enviou aí novamente um armamento à Ucrânia, sendo que a ação aí distancia os acordos de paz. Os armamentos, eles representam um reforço significativo das capacidades ucranianas. Queria saber como que isso pode atrasar um tratado de paz. Esse tipo de ajuda ele pode agravar a guerra? Sim, e na verdade isso tem se tornado de uma forma ou de outra uma prática visível, adotada pelo governo dos Estados Unidos e também o governo do Reino Unido, porque na semana passada o que a gente ouviu flutuar novamente era a possibilidade de haver um acordo entre Ucrânia e Rússia, ou pelo menos a retomada, digamos assim, das negociações de paz, né, da constituição de corredores humanitários, de deslocamento, né, e remoção de pessoas que estão nas áreas em conflito e tudo mais. E aí, o anúncio dos Estados Unidos, né, de enviar esses mísseis de médio alcance, né, esse sistema, que na verdade não são só os mísseis, né, é um sistema que envolve a área de inteligência, a área tecnológica, mas também os caminhões, né, ou seja, são pontes móveis a partir das quais, né, são pontos móveis a partir dos quais esses mísseis podem ser enviados, e esses mísseis eles têm a capacidade de atingir o território russo. Também isso é uma coisa muito importante, porque enquanto a gente está observando apenas uma atuação, né, da Rússia em território ucraniano, a gente ainda não está falando de uma forma ou de outra de uma guerra. Essa é uma oposição que o próprio Vladimir Putin está enfrentando dentro da Rússia, né? Ele tem refreado a sua intenção, né? Ele tem atuado diante dessa situação que ele está chamando de operação militar especial, né? Por que ele chama disso e não chama de guerra? Porque para transformar numa guerra, ele teria que passar uma lei, né, decretando guerra contra a Ucrânia, mobilizando todo o aparato econômico, todo o aparato político do país em direção a esse esforço. E até pelos avanços recentes dos ucranianos, a gente percebe que a Rússia não está 100% lá nesse conflito, né? Ela tem enviado algumas tropas, ela tem enviado alguns equipamentos que são em um volume relativamente grande, mas que não são, de uma forma ou de outra,
movimento massivo que a gente estava esperando no começo da guerra. Acho que todo mundo esperava que a Rússia chegasse, destruísse tudo que houvesse lá, né? Enfim, fosse uma guerra rápida, mas a opção foi por uma guerra mais cirúrgica, de menor intensidade. A capacidade dos ucranianos de atingirem o território russo muda essa situação, porque se o território russo for atingido pelos ucranianos, isso vai forçar o Vladimir Putin a declarar a guerra, coisa que ele ainda não fez. Então, acho que esse é um aspecto importante desse sistema enviado pelos Estados Unidos, e esses envios que sempre acabam acontecendo quando a possibilidade de realizar algum tipo de negociação ou de conversas pela paz vai se materializando. No último mês, por exemplo, a gente teve algumas propostas bem consolidadas, né? A Itália, por exemplo, o primeiro-ministro italiano apresentou um projeto de paz que seria levado pela própria União Europeia para conversar, né? Botar os dois lados para conversarem, resolverem suas questões, né? Havia um início de concordância com relação a esses tópicos, mas, na verdade, a gente viu que com o envio desses equipamentos por parte dos Estados Unidos, fica clara a opção dos Estados Unidos de manter esse conflito acontecendo, né, de não resolvê-lo de uma forma rápida. O protagonismo do Macron, hein, Gustavo, que a gente acompanhou muito ali no começo das negociações e que parece que deu uma refreada também, né? Qual seria o motivo dessa questão? Nossa, nem lembrava mais dele, de tanto que sumiu. Então, são alguns personagens que vão aparecendo, sumindo, né, dependendo da intensidade da situação. Mesmo o próprio primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Boris Johnson, que apareceu lá no começo do conflito como um grande nome, mas agora já não consegue escapar também das denúncias de corrupção, né, de corrupção não, mas aquele escândalo das festinhas do Covid, né, realizadas lá na residência do primeiro-ministro e tudo mais, né, que tem abalado bastante a imagem dele. Com relação ao Macron, eu acho que é importante, de novo, né, o grande problema da guerra é que geralmente ela diz tanto a respeito de assuntos externos quanto a respeito de assuntos internos, né? O engajamento do Macron ficou muito visível no início do conflito, estava totalmente relacionado à realização das eleições presidenciais lá na França, né? Então, aquelas imagens que a gente via dele, né, vestindo moletom, indo para o palácio, trabalhar de madrugada, etc., né? Ele foi gradualmente sendo substituído pela representante da União Europeia, à medida em que ele ganhou o primeiro turno e o segundo turno, né? E aí essa liderança dele acabou sendo substituída pela Ursula von der Leyen, que na verdade é a responsável, né, pela tomada de decisão conjunta da União Europeia, e também porque houve um processo muito importante de institucionalização do envolvimento europeu nesse conflito, né, que eu estou chamando de institucionalização. O fato de que cada vez mais a gente começava a ouvir ingresso da Ucrânia na União Europeia, entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, né, que são processos que dependem dos votos dos países que conformam essas instituições, mas são processados, digamos assim, pela sua burocracia. Então, o Macron, por exemplo, não pode fazer nada, entre aspas, a não ser apoiar simbolicamente a entrada da Ucrânia. Quem faz esse processo é a Ursula von der Leyen, é o Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, né? Enfim, são esses, o Charles Michel, que é o líder do Conselho Europeu, né, onde são tomadas as decisões executivas também. Enfim, são questões que vão envolvendo mais o aspecto burocrático desse processo e menos a política cotidiana, digamos assim, né? E aí entra outra questão, que foi a entrada da Alemanha nessa discussão, né? Ao longo do conflito, acho que o país europeu que mais demorou para se engajar no conflito de fato foi a própria Alemanha, tanto pelo processo de troca de governo, né? Porque a Angela Merkel deixou a chancelaria, né? E agora assumiu o Olaf Scholz, mas também pelo fato de que a Alemanha, para entrar nesse conflito, teve que revisar uma série de normativas internas, uma série de regras, leis, enfim, que mexem com a sua própria natureza de país não militar, né? A Alemanha, assim como o Japão, ainda é regida por algumas legislações derivadas da Segunda Guerra Mundial, quando esses países invadiram os seus territórios vizinhos e outras regiões do mundo, né? Enfim, e que então tinham restrições, sejam elas autoimpostas, sejam elas surgidas ali da Constituição deles, mas com forte influência das outras potências, para que elas possam, de uma forma ou de outra,
se militarizar. Né? E aí a Alemanha, extremamente dependente dos recursos energéticos russos, vendo a Europa, né, digamos assim, trucar cada vez mais, né, levar a aposta cada vez mais nesse conflito, ela percebeu a necessidade dela se engajar cada vez mais, e eu percebo que o engajamento cada vez maior da Alemanha está relacionado com o declínio, digamos assim, da atuação da França também, principalmente porque a Alemanha não só concentra, né, as políticas econômicas da União Europeia, lá no Banco Central Europeu em Frankfurt, mas também porque ela representa esses países que não podem entrar 100% no conflito, né, porque dependem da Rússia. A gente viu recentemente, né, uma decisão da União Europeia de bloquear a entrada de petróleo importado a partir da Rússia, né, e houve, como eu falava do Viktor Orbán da Hungria, né, a imposição que ele colocou é que esse banimento ocorresse apenas com o petróleo que viesse por meio de navios e não por meio de oleodutos, porque senão a Hungria ia ficar sem recursos energéticos, né? E a Alemanha, de uma forma ou de outra, representa, né, a situação desses países da Europa de Leste ou Europa Central, como a própria Alemanha, mas também a Áustria, também a Polônia, a Hungria, a Romênia, que tem uma relação de dependência com a Rússia maior do que os países que ficam mais ao ocidente, como a França, o Reino Unido, a Holanda, a Bélgica, que não estão assim tão dependentes desses circuitos econômicos russos. Gustavo, a União Europeia, ela definiu aí um embargo parcial ao petróleo russo, né? O acordo ele visa cortar aí até o fim do ano 90% das importações de petróleo e segue também uma proibição ao carvão russo, com possibilidade aí de impedimento ao gás russo também. Quais as consequências que essa sanção pode trazer? Olha, as consequências principais são efeitos diretos no custo de vida de quem vive na Europa. Eu acho que mais do que ter consequências no conflito em si, essas decisões elas vão elevar em um nível representativo o custo de vida das pessoas que estão na Europa nesse momento, né? Como eu disse, esse bloqueio parcial, eu acho que aí é importante a gente estabelecer, né, qual que é essa parcialidade. Ele se deu com relação à fonte, né, de ingresso desses produtos, seja do petróleo, seja do gás, seja do carvão. Então foi bloqueada a entrada desses produtos que viessem por mar, e não aqueles produtos que viessem, seja por via terrestre, seja por oleoduto ou gasoduto. Isso faz diferença, por quê? Porque os países que recebem esses produtos por mar são países que não têm um nível tão grande de dependência desses recursos energéticos a partir da Rússia. Alguns países que ou têm a sua própria fonte de exploração, muito próxima, né, como a Dinamarca, a Suécia, que compram o petróleo, sobretudo da Noruega, né, mas também a Holanda, a Bélgica, né, que tem as suas fontes próprias de importação de recursos por meio das empresas, né, petroleiras, e a França, a Espanha, Portugal, a Itália, enfim, que utilizam outras fontes desses recursos, né? Por isso que foi a saída possível, né, para a União Europeia, ou seja, o bloqueio total do petróleo e do gás, ele traria consequências diretas para a qualidade de vida da população que não teria acesso a esses recursos que vão gerar, né, combustível para automóveis, mas também calefação. A gente não pode esquecer, né, apesar da gente já estar saindo do inverno, na verdade quase entrando no verão no hemisfério norte, né, o verão no hemisfério norte ele não é tão quente agora em junho, né, ele começa a ficar mais quente lá em agosto, setembro, né, então a gente ainda tem temperaturas na média de 23 graus, 24 graus, que não são assim tão elevadas e que podem gerar consequências para as pessoas em termos de saúde e tudo mais, e a calefação ela ainda se faz necessária de uma forma ou de outra, né? Nesse sentido, também é importante a gente lembrar que países como a Alemanha, os países bálticos, né, Letônia, Estônia, Lituânia, têm toda a sua cadeia produtiva em termos de recebimento desses produtos ligados à antiga estrutura da União Soviética e novas estruturas construídas pela Rússia também, né? O antigo chanceler da Alemanha, o Gerhard Schröder, ele é presidente da empresa que fazia o famoso Nord Stream 2, né, aquele oleoduto que ia ligar a Rússia à Alemanha diretamente pelo mar Báltico, né, ou seja, por águas internacionais, e que, portanto, ia evitar, né, o acesso por terra, e criando uma ligação direta entre Rússia e Alemanha, um projeto que foi descontinuado devido à guerra,
né? Então, você tem principalmente essa consequência. Isso vai trazer incapacidade dos russos de financiar a sua atividade? Eu acho muito difícil, justamente pelo fato de que os russos ainda não estão engajados numa guerra total. Eles estão engajados em uma guerra limitada, com poucas tropas, equipamentos, inicialmente equipamentos bem antigos, né, aqueles que podiam ser gastos num conflito, que não iam causar muitos danos, mas cada vez mais a gente vê a utilização de aviação mais moderna e tudo mais, algo que pode ser impactado também pelo envio daqueles equipamentos por parte dos americanos, né? O lance é, e acho que esse talvez seja o mais importante, essas consequências, elas são consequências de médio e longo prazo. Elas serão sentidas agora na elevação dos preços, né? Mas as consequências principais, digamos assim, elas vão acontecer ao longo, provavelmente, dos próximos 3, 4 meses, né? Como a gente for observar, a gente ainda está meio, né, com aquela temporalidade da pandemia, então parece que foi ontem que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas já faz 4 meses, quase, né? Assim, a gente está falando de um conflito que já chegou nos seus 100 dias, né? E a perspectiva é de que ele continue por mais 100 dias, ou pelo menos que ele não se resolva de uma maneira tão fácil. Então, a gente sempre tem que trabalhar aí com 3, 4 meses, 5 meses, como termos de curto prazo, não daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? Porque vai ser um conflito difícil de terminar e de resolver. Tá certo. Ô, Gustavo, só uma última questão, né? A gente tem visto aí nos últimos dias essa valorização da moeda russa, né? Inclusive durante toda a guerra aí ela se tornou uma moeda de melhor desempenho aí frente ao dólar, né? Até agora, até o ano de 2022, até agora, superando até mesmo o real, né? Que também aí tem se saído bem, né? A moeda russa, ela se valorizou em aproximadamente 15%, né, em relação ao dólar. Como que você explica aí, como que você analisa esse resultado? Bom, a questão do rublo é uma questão que eu acho que desafia. Acho importante dizer que eu não sou economista, né? Eu sou da área de geopolítica e tudo mais, então, assim, vou falar a partir da perspectiva mais política, né? E com certeza um economista conseguiria trazer detalhes mais técnicos, né, com relação a isso. Mas eu acho que a valorização do rublo, ela se explica em razão de 2 grandes movimentos, né? Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que o dólar já vinha se depreciando ao longo, digamos assim, numa longa duração, né? Se a gente for pensar aí os últimos 5 anos, mais ou menos, né? E se a gente quiser esticar um pouquinho, pelo menos desde a crise financeira de 2008, a gente vê a possibilidade, na verdade, não tanto a queda absoluta e total do dólar, né? Mas o fato de que o dólar foi se tornando cada vez uma alternativa menos... A alternativa mais segura que ainda existe, mas uma alternativa cada vez menos interessante. Ainda que ele e o ouro, né, sejam aqueles que sempre chamem mais atenção. Mas o próprio fato de que ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, a gente tem uma valorização desses ativos, como o ouro, por exemplo, apontam para o fato de que muitas pessoas não estão comprando tanto dólar. Então a gente tem esse grande movimento no sistema internacional, né? Repito, o dólar continua sendo a moeda internacional de trocas, né? Mas as bitcoins, o ouro, vem representando aí que as pessoas têm buscado alternativas, né? E no caso específico do conflito, essa valorização do rublo também tem a ver com a estratégia criada pelo governo russo para receber o pagamento pelo petróleo e o gás que ele ainda continua podendo vender para a Europa, né? Ou seja, a possibilidade de que esse pagamento seja feito não em dólar, por causa do bloqueio das sanções econômicas, mas em euro. Que os países europeus paguem para a Rússia em euro e o Banco Central da Rússia, né? Enfim, o banco da Gazprom, né? Que é o banco privado da empresa de petróleo e gás, faça a transição, né? Faça o câmbio entre o euro que é recebido internacionalmente e o rublo que escorre em direção à economia nacional lá da Rússia. Então, esse esquema criado pelos russos para receber o euro também faz com que eles tenham acesso a uma quantidade muito maior de reservas do que eles tinham antes, porque eles começam a construir as suas reservas mais em euro do que em dólar, e a gente não pode esquecer que o euro é uma moeda mais valorizada do que o dólar. Então, isso vai fortalecendo também o rublo de uma forma ou de outra, né? Quando começou o conflito, todo mundo imaginava que o rublo ia perder o seu valor,
né, que ia ter um movimento, inclusive, contrário, não inflacionário, mas deflacionário. Né? Mas essa estratégia utilizada pelos russos demonstra aquilo que eu falei antes, né, anteriormente, ou seja, que o dólar ainda é a principal moeda, ainda é a mais segura, mas ele já não é a única alternativa dentro do sistema financeiro internacional. Legal. Valeu então, Gustavo. Obrigado pela participação aqui no BMC Stock. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Gustavo, pela gentileza, pelos esclarecimentos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Felipe. Um abraço a todo mundo aí. Até mais. Até. Excelente entrevista aí com Gustavo Glodisblum.